Você já sentiu que o passado te chama, mas não com voz de saudade, e sim com um peso que te impede de seguir? Talvez tenha sido num gesto cotidiano, o celular que não toca mais, a cadeira que continua posta na mesa, a sensação de que algo parou, mas o mundo insiste em seguir. Esse vídeo é para quem carrega um passado que ainda pulsa, mas não de vida. Para quem perdeu alguém, um amor, um projeto, um lar, um pedaço de si. Ou para quem nem sabe ao certo o que perdeu, mas sente que algo se quebrou dentro e não sabe como juntar. A transitoriedade da vida, que deveria apenas intensificar sua beleza, é a fonte da nossa dor. E Jesus diria: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse encontro entre a psicologia profunda de Freud e a espiritualidade consoladora de Jesus não é uma comparação. É um convite a pensar o luto, não como um problema a ser resolvido, mas como uma travessia da alma. Até o final deste vídeo, você vai compreender a diferença entre o luto saudável e a melancolia que adoece. Porque nomear uma perda é o primeiro passo para respirar novamente. Como a espiritualidade pode abrir espaço para recomeços, mesmo onde parecia não haver mais chão. A recompensa? Uma nova forma de olhar para aquilo que doeu, com menos culpa, mais misericórdia e talvez um primeiro sinal de que a vida pode voltar a pulsar. Mas antes, uma pergunta para você guardar ao longo do vídeo. O que exatamente foi perdido? E o que em mim se perdeu junto? Agora que nomeamos o silêncio que pesa, precisamos entender o que acontece quando o luto se transforma em prisão. Agora que sentimos o peso do silêncio, é hora de dar nome aos processos invisíveis que se instalam dentro de nós quando perdemos alguém, ou algo que era parte do nosso mundo. Freud, em 1917, escreveu um texto breve e profundo chamado Luto e Melancolia. Nele, ele começa com uma observação simples. Nem toda tristeza é igual. O luto, dizia ele, é uma resposta natural à perda de um objeto amado. E por objeto, não se entenda apenas coisas ou pessoas, mas tudo aquilo em que investimos nossa energia de amor, uma relação, uma profissão, um sonho, um ideal de futuro. No luto, o mundo perde a cor. Tudo parece empalidecido, como se a vida tivesse ficado menor. Mas com o tempo, há uma retomada. A dor se move, a memória se acomoda. Já a melancolia é mais traiçoeira. Não é o mundo que fica pobre, é o eu que empobrece. A tristeza vira autocrítica. A dor se transforma em culpa. O amor perdido vira julgamento interno. Na melancolia, a sombra do objeto cai sobre o eu. É como se a perda colocasse o eu diante de um espelho distorcido, onde tudo que aparece é fracasso, indignidade, erro. Imagine alguém que perdeu um relacionamento amoroso. Se está em luto, essa pessoa sente falta, chora, relembra, mas entende que perdeu algo fora de si. Se está em melancolia, ela sente que perdeu algo dentro de si e começa a se punir como se fosse a única culpada. Jesus parece conhecer esse abismo. No Evangelho de João, ao chegar diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Não explica, não ensina, não espiritualiza, ele sente. A tristeza saudável precisa desse espaço. Mas a tristeza adoecida precisa de algo mais: ser reconhecida. Porque quando não reconhecemos que estamos na melancolia, podemos passar anos dizendo que estamos de luto, quando na verdade estamos nos perdendo de nós mesmos. Mas, se a melancolia começa com uma perda não nomeada, então talvez a cura também comece por uma palavra. E você? Já conseguiu dar um nome honesto à sua perda? Toda dor que não se nomeia cresce no escuro. Freud chamou isso de elaboração. Transformar a dor bruta em algo que pode ser pensado, falado, compartilhado. Sem palavra, não há elaboração. Sem elaboração, não há passagem. No texto Recordar, Repetir e Elaborar, ele descreve esse caminho. Primeiro, a repetição muda, reviver sem perceber. Depois a palavra, dizer e dar forma. Por fim,
A elaboração. Simbolizar para poder seguir. Jesus, diante de Marta e Maria em Betânia, não interrompe as duas quando elas verbalizam sua dor. Elas disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E então Jesus chora. Não explica, não dá respostas fáceis. Ele deixa que a dor ganhe voz. E ao permitir isso, prepara o terreno para o milagre. Não apenas o da ressurreição de Lázaro, mas o milagre do reconhecimento. Quando nomeamos uma perda, damos a ela um contorno. E o que tem contorno já não é um abismo infinito. Imagine alguém que perdeu não uma pessoa, mas um projeto, uma identidade. Se não nomeia, sente apenas uma ansiedade difusa, uma culpa que não sabe de onde vem. Mas se consegue dizer, eu perdi o sonho de ser isso ou aquilo, abre-se uma possibilidade de luto verdadeiro. Pergunta para você guardar. Que frase simples, sem heroísmo, descreve minha perda? E o que eu sinto que perdi em mim quando perdi aquilo? Até aqui, falamos do peso, depois da diferença entre luto e melancolia. Agora começamos a tocar a porta da elaboração. O ato de nomear para não afundar. Se nomear é dar forma, o passo seguinte é entender que esse processo tem um ritmo próprio. Um trabalho de maré que vai e volta. Luto não é uma linha reta. É um trabalho, um processo, um ciclo, muitas vezes imperfeito, de idas e vindas. Freud chamou isso de trabalho de luto. Mas esse trabalho não é racional, não é rápido e muitas vezes nem visível do lado de fora. Quando perdemos algo ou alguém profundamente investido de afeto, o que Freud chamou de objeto libidinal, nossa psique tenta aos poucos se desligar. Mas ela não faz isso de uma vez só. O luto oscila. Há dias em que a lembrança é insuportável, outros em que conseguimos rir de uma memória. E de repente volta a dor. Não é recaída, é ritmo. O eu, profundamente ferido, tenta aos poucos desligar-se do objeto perdido, retirando a energia investida nele e reinvestindo em outros lugares. Imagine uma maré. Ela se recolhe, mas volta. E de novo. E outra vez. Assim também é o trabalho de luto. Jesus, após a morte de João Batista, seu primo, aquele que o batizou, se retira para o deserto silêncio. Não há discurso, só o afastamento. E quando volta, multiplica os pães. O luto bem vivido não apaga a dor, mas permite transformar a ausência em outra coisa, presença simbólica. Não é substituição, é reinvestimento. E isso leva tempo. Talvez você esteja se cobrando por ainda não ter superado. Mas o que você está chamando de fraqueza pode ser apenas o ritmo legítimo da maré. Mas, e quando a maré parece nunca baixar? Quando, ao invés de transitar, o luto se cristaliza em dor crônica? É aí que a sombra da melancolia começa a crescer. Há uma linha sutil, quase invisível, entre o luto que cura e o luto que adoece. Freud observou que, em alguns casos, o processo de luto não avança. A dor não se transforma em memória. Ela se transforma em identidade. É quando o eu deixa de lamentar a perda e começa a se atacar. Esse é o território da melancolia. Um estado psíquico em que a pessoa não apenas sofre por aquilo que perdeu, mas acredita que a perda foi sua culpa. Ou pior, que ela merece sofrer. Na melancolia, o paciente sabe quem perdeu, mas não sabe o que perdeu nesse outro. É como se a dor se tornasse um lugar onde se habita, um espaço silencioso onde o superego, aquela voz interior que julga, acusa, compara, ganha um megafone e começa a repetir: você falhou, você não merecia mesmo, você é o culpado por ter perdido. Esse é o ponto em que o luto deixa de ser luto e se torna uma prisão emocional. Quantas vezes você já ouviu ou disse a si mesmo: eu devia ter feito mais. Foi minha culpa. Não posso seguir em frente. Seria uma traição. Freud vai mais longe. Em O Mal-Estar na Civilização, 1930, ele diz que o superego, quando desregulado, se torna cruel. Mais cruel do que qualquer julgamento externo. E a espiritualidade?
ela também reconhece esse estado sombrio. Judas, por exemplo, não morreu apenas por ter traído. Ele morreu sem conseguir suportar o próprio peso da culpa. Ao contrário de Pedro, que também traiu, mas chorou, foi acolhido e recomeçou. A diferença não foi o erro, foi o que fizeram com ele depois. A melancolia nos aprisiona porque nos impede de pedir ajuda. Nos faz acreditar que a dor é um castigo merecido e não uma ferida que precisa de cuidado. Mas e se, ao invés de punição, a alma precisasse de consolo? E se o antídoto não fosse a culpa, mas a misericórdia? E se o que você mais precisa neste momento não for explicação nem coragem, mas consolo? Consolar não é diminuir a dor, é reconhecê-la, acolhê-la, suster o peso com o outro. Na espiritualidade cristã, isso não é apenas um gesto bonito, é uma bem-aventurança. Felizes os que choram, porque serão consolados. Essa é uma das promessas mais íntimas do Evangelho. Mas para que ela se cumpra, é preciso um tipo de escuta rara, a que não interrompe o choro, a que não corrige a emoção, a que sustenta o lamento sem exigir melhora imediata. No mesmo sermão, Jesus diz: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, do latim misericordia, significa literalmente coração que sente a dor do outro. Não é um olhar de superioridade, é o olhar que reconhece a ferida antes da falha e que estende a mão, não o dedo. Freud, ainda que laico, entendia o efeito desse movimento. Quando o superego se torna cruel, a psique precisa de um contrapeso simbólico para não se partir. Na ausência de misericórdia, cresce a voz da culpa. Mas onde há perdão, algo se rearranja no fundo do eu. Você já experimentou esse tipo de consolo? Não o da explicação teórica, mas aquele que vem de alguém que apenas escuta, que não apressa, que olha com ternura e de alguma forma te permite respirar de novo? Talvez esse seja o milagre possível hoje. Mas o consolo, por mais necessário, não substitui o gesto. Chega um momento em que a dor precisa de forma e o amor perdido precisa de um ritual de despedida. Existe um momento em que a dor precisa sair do invisível, ser honrada, ser reconhecida, ser colocada em cena. É aí que entram os rituais de despedida. Freud sabia que o psiquismo humano só suporta o luto quando consegue representá-lo. E o ritual é essa representação simbólica. Ele transforma o caos interno em forma externa, não para resolver, mas para permitir a travessia. O ritual é a moldura que sustenta a queda. Na tradição cristã, isso é visível em muitos momentos. As mulheres que acompanham o corpo de Jesus até o túmulo. Aquelas que no domingo vão com óleos para ungir o corpo. Mesmo sem esperança, elas vão. Mesmo sem solução, elas se movem. Isso é ritual. Ritual é acender uma vela. É escrever uma carta e enterrá-la. É guardar um objeto, mas decidir não olhá-lo todos os dias. É dar ao coração o direito de lembrar, mas também o direito de seguir. A Eucaristia, no cristianismo, é chamada de memorial, não no sentido de nostalgia, mas como gesto simbólico que atualiza uma presença. A lembrança, quando ritualizada, não paralisa. Ela se transforma em chão. E talvez você não precise de um ritual grandioso. Talvez precise apenas de um gesto, silencioso, íntimo, honesto, que diga: eu te reconheço e eu te deixo ir. E quando o gesto é feito, quando o adeus ganha forma, surge uma pergunta mais profunda. Posso perdoar o que me feriu? Ou ainda mais difícil, posso me perdoar por ter sobrevivido? Há dores que não se curam com o tempo. Elas precisam de um outro gesto, o perdão. Mas perdão não é esquecer. Não é dizer que não doeu. Não é fingir que não importa. Perdão é diferente. É reescrever o sentido daquilo que foi vivido. Freud, ao falar da crueldade do superego, mostra como muitas vezes
nos tornamos carrascos de nós mesmos. E Jesus, ao ensinar a perdoar 70 vezes 7, não está propondo um número mágico, mas um movimento constante, um processo interior de libertação. Porque enquanto não perdoamos, ficamos presos à cena que nos feriu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. No perdão não há esquecimento, há reconhecimento, há decisão de não manter a dor como centro da identidade. Imagine alguém que se culpa por ter sobrevivido a alguém que partiu, ou que não esteve presente, ou que errou. O perdão, nesse caso, não é uma desculpa fácil. É a coragem de dizer: eu fiz o melhor que podia com o que eu era naquele momento. E também, aquela dor não define quem eu sou hoje. A misericórdia, no lugar da dívida, transforma o eixo da narrativa. Ela não nega os fatos, mas nega ao passado o poder de aprisionar o presente. Talvez você precise perdoar alguém, mas talvez, e isso é ainda mais profundo, você precise se perdoar por seguir vivo, quando quem partiu não pode mais continuar. Esse é o luto que se transforma. Essa é a travessia. E quando o perdão acontece, quando o passado é reinscrito com compaixão, uma nova pergunta começa a surgir. Será que a vida pode voltar a pulsar? A dor foi nomeada, a perda foi ritualizada, o perdão oferecido ou aceito. E agora? Será que a vida pode mesmo voltar a pulsar? Ou isso seria uma traição à memória de quem, ou do que, partiu? Freud tem uma resposta sutil para isso. Em Luto e Melancolia, ele diz que o processo final do luto é o reinvestimento libidinal, ou seja, a capacidade de redirecionar nossa energia vital, aquela que antes estava toda ligada ao objeto perdido, para novos vínculos, novas criações, novos gestos. Mas ele deixa claro, isso só acontece quando o luto foi feito até o fim, quando o adeus foi respeitado, quando a perda foi compreendida como real e não negada, idealizada ou sufocada. Na linguagem espiritual, essa ideia ecoa forte no caminho de Emaús, Lucas 24. 2 discípulos caminham, ainda cegos de dor, sem reconhecer o Cristo ressuscitado ao lado deles. Mas no momento em que ele parte o pão, eles reconhecem. E então ele desaparece. Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho? A presença se transforma. E a partir disso, os discípulos se levantam e seguem. Assim também é com a vida que volta a pulsar. Ela não apaga o que houve. Ela transforma a ausência em impulso. Não é substituição. É continuidade recriada. Talvez você tenha medo de seguir. Medo de sorrir de novo. De amar de novo. De começar algo novo. Mas, e se viver for exatamente a forma mais profunda de honrar? Viver é transplantar uma planta de um vaso quebrado para a terra viva. Você não está traindo. Você está florescendo com raízes diferentes. E quando a vida volta a pulsar, mesmo que suavemente, uma nova pergunta nasce com o dia. Que nome eu quero dar a este novo tempo que começa? No final de tudo, não se trata de apagar a dor, nem de entender tudo o que aconteceu. Se trata de escolher como nomear o agora. No Evangelho de João, capítulo 20, após a ressurreição, Maria Madalena está chorando diante do túmulo vazio. Ela vê um homem, mas não o reconhece, até que ele a chama pelo nome. Maria. E nesse instante, ela vê. Talvez seja isso que reabre o mundo, quando alguém, ou a própria vida, nos chama pelo nome novamente. Depois do luto, depois da melancolia, depois do silêncio, um novo nome pode surgir. Não como um rótulo, mas como uma possibilidade viva. Por isso, eu te deixo com 3 perguntas. Não para responder agora, mas para guardar com carinho. O que hoje realmente depende de mim? E o que estou tentando controlar sem poder? Qual é a qualidade da resposta que estou oferecendo à vida e à minha dor neste momento? O que é fato? E o que é só história que minha mente inventou sobre o fato? Essas perguntas não têm uma resposta única,
Mas talvez ao segurá-las por um tempo, você encontre algo precioso, um jeito novo de olhar, e com ele um nome novo para este dia. Se este vídeo falou com algo dentro de você, deixe nos comentários qual palavra você daria para o seu dia de hoje. Não precisa explicar, apenas escreva. Palavras têm força e podem abrir caminhos. Se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Ative o sininho para não perder os próximos episódios da nossa jornada. E lembre-se, você não precisa esquecer para recomeçar. A vida não exige pressa, ela só pede presença.